15, a partir do versículo de número 21 ao de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículo 21, até o versículo de número 28. Nós louvamos a Deus por este culto, louvamos a Deus por tudo que tem acontecido até aqui. E a peça teatral, eu acredito que cada um de nós ou já se enquadrou em algum personagem aqui, ou está se enquadrando, ou está vivenciando. E o mais lindo disso tudo, irmão, que Deus, Ele continua sendo Deus. Deus é imutável, Ele não muda. Sua palavra continua sendo a mesma. As coisas vêm, vão, geração vem, vai, outra chega. Mas o título que Jesus, e foi o próprio Jesus que deu, tá? A sua igreja, continua. A minha casa será chamada casa de oração. Não fui eu, não foi o pastor Guilherme, não foi cada um de vocês, foi o próprio Jesus que falou isso. E a gente está no lugar certo para receber milagre, amém? Irmão, eu vou ser bastante breve nas minhas palavras, tá? Já falei com o pastor Guilherme, a gente é de casa, né, pastor Guilherme? Somos de casa, o culto está uma bênção, essa peça teatral aqui foi uma pregação. E vamos aqui, irmãos, Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante, diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Os irmãos poderem assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, versículo de número 21, assim diz: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Partindo Jesus da onde? Se você abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 7, versículo 24 ao de número 30, você vai ver o mesmo milagre relatado nesse texto. E da mesma forma em Mateus e em Marcos, Mateus e Marcos, isso, quando Mateus escreve partindo Jesus dali, é que até esse exato momento, o ministério de Jesus estava restrito na região da Galileia, da Palestina, propriamente dito para o povo judeu. Os milagres que ele já havia operado, as maravilhas que ele já havia realizado, os sermões, os ensinamentos da palavra de Deus, a gente pode dizer que estava dentro do seu habitat, dentro da casa, unicamente voltada para o povo judeu. Eu fico imaginando, quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando Jesus virando para os seus discípulos falando: olha, passemos para o outro lado, passemos para outra banda, vamos para lá, vamos para cá, e o povo ia, os discípulos iam atrás. Eu imagino que quando Jesus vira para os seus discípulos e fala: olha, nós vamos para Tiro e para Sidom, cidade da Fenícia que pertence à Síria. Uma cultura totalmente diferente, uma cultura politeísta, adorava vários deuses, tudo era deuses, não tinha nenhum costume judaico, nenhuma tradição judaica. Um povo que o judeu olhava e via como uma raça impura, como uma raça não digna de ouvir uma palavra, não digna de receber um milagre. Eu imagino que um discípulo olha para o outro, ninguém tem a coragem de indagar Jesus, e assim foi.
Essa foi a única vez na palavra de Deus que você vai ver Jesus entrando nessa região. Quando Jesus deixa a região da Galileia e vai para a região de Tiro e Sidom, ele está quebrando qualquer tipo de preconceito racial que os seus discípulos pudessem ter. Ele está deixando bem claro, olha, o meu evangelho, a minha palavra é para todos. Independente da sua classe, independente da sua religião, quem me reconhece como Messias ou Filho de Deus, eu estou aqui para operar milagres. Jesus não veio a esse mundo para uma classe elitista, para um povo separado unicamente, não. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todos aqueles que nele crê e tenha a vida eterna. E aí a Bíblia fala no versículo número 22, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aqui nesse único versículo, a gente consegue entender 3 atitudes daquela mulher. Primeiro, que ela consegue identificar o problema da sua filha. Ela usa a expressão, está miseravelmente endemoniada. O estado daquela filha era de tal pavor, que ela usa a expressão miseravelmente endemoniada, ou seja, ela está fora de um convívio da sociedade. Talvez não consegue, mas não convive com a sociedade, está trancada dentro de casa. Está trazendo tristeza, está trazendo luta para aquela mãe, está trazendo agonia para aquela mãe, dor para aquela mãe. E ela consegue identificar o problema. O problema da minha filha não é a casa onde ela mora. O problema da minha filha não é uma roupa que ela veste, não é um lugar onde ela estuda. Não, o problema da minha vida é espiritual. Ela está miseravelmente endemoniada. A primeira atitude daquela mãe é que ela identifica o problema dentro do seu lar. A segunda atitude daquela mãe é que ela consegue identificar a solução daquele problema. Foi a primeira vez que Jesus pisa em Tiro e Sidom e a única, pelo menos registrado na palavra de Deus. Imagino eu que ela nunca teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, mas ela já havia ouvido de outras pessoas quem era Jesus. Ao olhar para o estado de miséria que a sua filha estava passando, e talvez utilizando de todos os recursos que poderia utilizar, e tudo foi em vão. E ao identificar que o problema era espiritual, ela consegue enxergar que aquele que está pisando na sua terra, aquele que está próximo dela, tem a solução para aquele problema. Se a guerra é espiritual, eu vou usar a arma espiritual. Se o que a minha filha precisa é milagre, eu vou clamar aquele que é o único que tem o poder de operar milagres. Se a batalha é espiritual, eu vou clamar aquele que está acima de toda a horta espiritual da maldade, porque ninguém é igual ou superior ao nosso Deus. Ela identifica o problema de um lado, e ela identifica a solução do outro lado. Mas era preciso unir os dois. Era preciso levar o problema a Jesus, ou Jesus ia ao problema. Não adiantava ela identificar o problema e ela saber que a solução era em Jesus, se faltava a terceira postura dela. Ela consegue identificar. Pois bem, eu já identifiquei o problema. É espiritual. Minha filha precisa de um milagre. Eu já identifiquei que a solução dele está aqui. Jesus de Nazaré, o Messias. E eu preciso agora colocar em prática para esses dois se unirem. Eu vou orar. Eu vou clamar. Eu vou pedir. Porque o problema está aqui, a solução está ali. E já foi falado inúmeras vezes essa noite. A oração gera milagres. Tem momentos que você vai orar e o milagre vem na hora. Tem orações que talvez você já está orando há décadas. 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Continua orando. A oração nos faz entrar
dentro do plano, do propósito de Deus. A oração nos aproxima daquele que é o gerador de milagres. A fonte de milagre emana do trono da graça de Deus. A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração, ela cria uma intimidade com Deus. Olha o que Paulo disse: orai sem cessar, perseverai na oração. Eu já disse aqui, o próprio Jesus, ele dá uma adjetivo à igreja: a minha casa será chamada casa de oração. E logo depois ele profere uma palavra profética: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele fala: olha, a minha igreja será chamada casa de oração. Essa é a minha igreja, e contra essa minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que eu posso falar para você essa noite é o seguinte: continue orando, continue clamando. Vai que você vai receber uma notícia nada que você queria receber, inesperada. De repente, o buraco se abre. Você está numa situação desesperadora. Eu lembro há muito tempo atrás, quando a minha esposa teve trombose venosa profunda, nós levamos no hospital Raul Sertã. Ela estava grávida hoje da minha filha, Ana Clara, e o estado dela foi tão difícil, que o médico me chamou do lado e falou: olha, tua esposa tem 95% de ter a perna direita amputada. Falou assim. Ele já me conhecia, virou e falou assim: Cleiton, eu vou falar direto para você. Ela tem 95% de ter a perna direita amputada. Eu só virei e falei para ele: olha, doutor, Jesus não precisa nem dos 5%. Se você falasse que tem 100%, ele ainda continua tendo o poder de operar o milagre. Faz somente a sua parte. E eu me lembro que dei no finalzinho do corredor ali do Hospital São Lucas, eu dobrei meu joelho numa salinha ali escondida e falei: Jesus, eu creio que o Senhor continua operando milagres. O médico deu a palavra dele, mas o Senhor está acima da medicina. O médico tem o conhecimento dele, mas o Senhor emana toda a plenitude, todo o conhecimento, toda a autoridade, todo o poder. E para a glória de Deus, ela está aí, andando de um lado para o outro. Deus continua fazendo milagres. Deus continua operando milagres. Hoje a minha filha não pôde estar aqui, que ela fez a prova do Enem. E eu já estava ouvindo falar tanto de milagre, 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 e meu coração ali não aguentou. Quando, nesse momento que a minha esposa teve essa trombose, quase perdeu a perna, ela estava grávida, e meses anteriores, ela havia sido operada de uma cirurgia de apêndice, e não foi feito nenhum tipo de exame para detectar se ela estava grávida ou não. E ela já estava grávida. Ela já estava grávida. Toda a medicação que foi dada para ela, toda a conduta que foi dada para ela, eu sou muito ético nesse sentido. Eu não vou aqui dizer erro profissional, porque a gente que trabalha na área da saúde, irmão, perfeito só Deus, só Deus. Mas a gente sabe de uma coisa, que quem está na presença de Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que eu sei é que nós levamos a nossa filha para o Dr. Chivaldo Dantas, ele que acompanhou toda a gestação da nossa filha. E a minha esposa, ela por quase 10 meses teve que tomar anticoagulante, Clexame. Eu me injetava uma seringa de manhã, uma seringa à noite a ela. O parto dela seria de alto risco, tinha um sangramento muito alto. O médico disse que poderia ter um quadro hemorrágico, porque o sangue dela estava muito fino, muito ralo. E eu me lembro que o último exame que nós levamos a minha esposa para fazer, o último ultrassom que ela fez, não ouviu a batida do coração da Clara. A gente não ouviu, e eu prestava muita atenção nisso. Não ouvia, eu falei: doutor, o que está acontecendo? Ele falou assim: olha, dá um minutinho. Eu falei: tá bom. Ele saiu da sala, ficou em 5 minutos, quando voltou. Ele falou: olha, liguei para o doutor Chivaldo, vai lá agora, leva a tua esposa lá agora. Eu falei: tá bom. Doutor Chivaldo muito coerente, muito tranquilo, não querendo colocar nenhum pânico na gente, não querendo colocar nenhum apavoramento, virou e falou: olha, vamos marcar a cirurgia desse parto para a próxima segunda-feira. Era uma sexta,
ou sábado de manhã, marcou para segunda-feira. Não deixou filmar, não deixou participar, com todo o risco que poderia vir a acontecer. E eu me lembro que quando a minha filha estava sendo tratada, a minha esposa estava sendo tratada, o que os médicos muitos falavam para a gente era o seguinte: olha, ela tem uma grande chance de nascer com uma má formação. E uma pequena chance de nascer perfeita. Eu falei, Deus não precisa de percentual para operar um milagre. Já fez isso com a minha esposa, não deixou a perna ser amputada, vamos continuar crendo. Mas, conforme já foi dito aqui, é o processo, você passa por um processo. E para a glória de Deus, o parto correu tudo bem. Depois o doutor Chivaldo virou e falou, Cleiton, você poderia até ter entrado para filmar, foi um sangramento normal. Eu falei, glória a Deus, aleluia. E algo que chamava muita atenção da gente, que a Clara, ela tem uma cicatriz bem no meio do peito. Bem no meio aqui, uma cicatriz. E aquilo indagava, eu e a Júlia, a gente ficava olhando, mas que cicatriz é essa? Estranha, uma cicatriz no meio do peito. Até que passados uns 5, 6 anos, ela já estava com de 6 a 7 anos, um dia o falecido pastor Reinaldo, que hoje descansa e dorme no Senhor, ele foi orar lá em casa, a gente estava passando por um momento difícil. E era uma prova muito grande que a gente estava passando. E eu sei que no meio da oração, Deus usou ele para falar de que aquela luta que nós estávamos passando, ele iria nos dar vitória, porque coisas maiores ele já havia operado. Coisas maiores ele já havia realizado. E Deus usa ele e falou ali, para provar que é Deus que está falando, a sua filha tem uma cicatriz no meio do peito. E essa cicatriz foi porque naquele dia que você foi fazer aquele exame, a sua filha havia morrido. Ela estava morta. Mas eu realizei uma cirurgia e eu trouxe vida a ela novamente. Oh, glória! Deus continua ou não continua sendo Deus? Me perdoe, irmão, se eu estou fugindo um pouco aqui da palavra. Mas Deus não continua sendo Deus. Ele continua fazendo o mesmo milagre. E é interessante que a Clara virava para a gente, Clara pequenininha, falava para a Josi, mamãe, o que é isso aqui? E aí a Josi falava, não sei, filho, não sei. E daquele dia em diante, a gente falou para ela o que aquilo significava. Oh, irmão, coisa linda é servir a esse Deus Todo-Poderoso. Eu falo para ela, filha, eu vejo um milagre todo dia. Todo dia que eu vejo para você, eu vejo um milagre. A luta vem, eu olho para minha filha e falo, vem cá, essa luta não vai me fazer parar. O Deus do milagre fez a minha filha sobreviver, trouxe vida ela novamente. Não tem luta que está acima de um poder da oração. Oh, glória a Deus. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor. Aí a Bíblia fala que a mulher vira e fala, clama, Senhor, filho de Davi. Interessante que ela usa uma expressão judaica, mas ela não era judia, ela era cananeia. Não sei qual foi a intenção daquela mulher. Talvez queria usar uma expressão judaica para Jesus achar que ela não era estrangeira. Talvez queria usar uma expressão judaica para tentar comover Jesus. Jesus, conheço, estudei um pouco, não sei qual foi a intenção dela. O que eu sei é que ela clama. E no versículo 23 a Bíblia diz, mas ele não lhe respondeu palavra. Sabe o que eu acho lindo aqui? Que na Bíblia não está escrito, mas ele não lhe respondeu nada. Existe uma grande diferença entre ele não lhe respondeu palavra, do que ele não lhe respondeu nada. Se a Bíblia tivesse escrito, ele não respondeu nada, Jesus estava inerte. Jesus não fez nada, ignorou aquela mulher. Mas a Bíblia diz o seguinte, ele não lhe respondeu palavra. Irmão, talvez você já está orando, mas você ainda não ouviu Jesus falar. E talvez nem vai ouvir, mas isso não quer dizer por você. Se a Bíblia tivesse escrito, não lhe respondeu nada, Jesus estava ignorando a postura daquela mulher. Mas a Bíblia diz, ele não lhe respondeu palavra, ou seja, naquele momento,
não emanou da sua boca uma palavra. Mas isso não quis dizer que Jesus não estava realizando atitudes para gerar um milagre na vida daquela mulher. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: olha, nesse momento eu não vou falar, mas o meu silêncio vai estar fazendo muito em prol de você. Talvez você já está orando há tempo, mas Jesus continua em silêncio. Mas Ele está agindo através das circunstâncias. Ele está agindo no livramento. Ele está agindo aqui, está agindo lá. Mas Ele não está falando, mas Ele está fazendo. Por 16 vezes, Jó usa a mesma expressão para Deus. Por quê? 16 vezes. Por que eu não morri? Por que eu estou passando por isso? Por que a minha família está passando por isso? Por que eu perdi tudo? Por que essa enfermidade? E às 16 vezes, Deus não fala nada. Mas no final, a recompensa vem. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Pode ser um pouco sem sentido. Mas o silêncio de Deus está falando muito alto ao nosso coração. Jesus se mantém em silêncio. Só que a Bíblia vem e fala: e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede, porque ela vem gritando atrás de nós. Ela clama: filho de Davi, minha filha está miseravelmente demoniada. A gente vê nessa mãe um sentimento de generosidade, de empatia, querendo dizer: olha, o sofrimento da minha filha é meu sofrimento, a dor dela é a minha dor, o que ela está passando eu também estou passando, tem misericórdia de mim. E ela clama. E Jesus não fala palavra, mas Ele está agindo. Pega isso, irmão. Jesus pode não estar falando, mas Ele está agindo. Lá na sua empresa, lá na sua casa, na vida do seu esposo, da sua esposa, na vida dos seus filhos, no seu negócio, na sua vida conjugal, familiar, financeira, emocional. Ele pode não estar falando nesse momento. Agindo. E o interessante é que aquela mulher, a Bíblia diz que Jesus não direciona a palavra, mas o discípulo se incomoda. Vira e fala: olha, chega ao pé de Jesus e fala: mestre, despede-a. Ela vem gritando. Vem quer dizer o quê? Continuidade. Eles estão andando e ela está vindo por trás. Porque era a cultura daquela época, e aí não só do povo judaico, nenhuma mulher poderia chegar diante de um homem pela frente. Ela tinha que vir por trás gritando. Então, ela está gritando, ela está clamando, Jesus não fala nada. Dá a interpretação que Jesus continua caminhando, sem falar nada. E ela está vindo gritando, ela está vindo clamando. Eu imagino lá no consciente de Jesus: mulher, você não vai ouvir a minha voz agora, mas eu estou caminhando, vem atrás de mim. Eu estou andando, vem atrás de mim. Eu continuo caminhando, vem gritando, vem gritando. O meu silêncio está fazendo você vir ao meu encontro. Por que você está aqui essa noite? Porque você precisa da presença de Jesus. Porque muitas das vezes nós estamos atraídos à presença de Jesus com o teu silêncio ou com as circunstâncias que estamos passando. Porque Ele pode não estar falando, mas Ele está agindo. Ele pode não estar respondendo, mas Ele está trabalhando. O fato de você vir aqui essa noite e estar dizendo: olha, eu posso ainda não ter respondido a tua oração, mas o que eu quis eu consegui. Você está aqui essa noite me adorando, vendo e sentindo a minha presença. Vamos nos colocar de pé nesse momento em nome de Jesus? Pastor Guilherme me pediu, queria convidar aqui os pastores, os presbíteros.